Meus amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Somos gratos a Deus por esta manhã, por este dia. O Senhor nos proporciona, através da sua graça, Ele nos concede a oportunidade de estarmos vivenciando este dia que o Senhor criou e é bom para as nossas vidas. Meus amados, eu gostaria de estar lendo a palavra de Deus com você neste dia. Você que está aí próximo, a pessoa que está com uma Bíblia, se aproxime e leia a palavra de Deus conosco. Nós iremos ler lá no Evangelho de Mateus, é um texto muito conhecido, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, no versículo 13 e 14, quando a palavra de Deus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que entram. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, o texto em que nós lemos nesta manhã, ele trata de dois caminhos. A Bíblia diz que há dois caminhos: o caminho que leva para o céu e o outro caminho que leva à perdição. Então, nesse texto em que nós lemos, ele retrata assim dois caminhos. E você que está aí interagindo conosco, aí na internet, você pode observar o texto e você pode escolher, fazer a escolha de um dos caminhos. Evidentemente que você é uma pessoa extremamente inteligente, você vai escolher o caminho apertado. Que o caminho apertado não é muito bom, não é muito fácil, ele não, aparentemente, ele não nos favorece muitas coisas, mas é no caminho apertado, é nessa porta estreita que Deus tem um plano de salvação para você. Mas eu gostaria de estar falando no verso 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho. Eu gostaria de estar compartilhando com você, neste dia, o caminho espaçoso. Ora, o caminho espaçoso é aquele que passa todo mundo. O caminho espaçoso é aquele caminho largo. E aquele caminho largo, por ele ser um caminho à vontade, um caminho que todo mundo passa por ele, pessoas boas, pessoas más, pessoas que temem a Deus, pessoas que não temem a Deus. E a Bíblia diz que esse caminho espaçoso, ele oferece para o homem algo que aparentemente é bom. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus, a palavra de Deus diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Meus amados, esse caminho espaçoso, que Ele te oferece algo extraordinário, na verdade, Ele te oferece coisas bonitas, algo aparentemente que venha satisfazer o seu ego,
mas este é um caminho, por ele ser um caminho espaçoso, ele te oferece algo que vai satisfazer o seu ego, vai satisfazer o seu desejo, e nesse desejo ele vai te conduzir aos desejos carnais. Esse caminho vai te conduzir em meios que você possa aderir os desejos carnais, fazendo a vontade da carne. E quando o homem está fazendo a vontade da carne, está distante de Deus. E a coisa mais horrível na vida do homem é o homem fora da vontade de Deus. E esse caminho espaçoso, ele proporciona ao homem a oportunidade dele ficar distante de Deus. Ele chega até a ponto de reconhecer que Deus não é Deus, porque é um caminho que oferece, te proporciona aquilo que eu te falei, coisas que levam para os desejos carnais, carne, coisa que vai gerar o pecado. E a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia ainda diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós podemos observar que este caminho espaçoso, ele está conduzindo o homem vai vivenciando um momento pecaminoso, e ele não vai perceber que está vivenciando um momento pecaminoso. Cada vez mais ele está satisfazendo a carne, e ele vai ficando mais eufórico, ele vai ficando mais assíduo, vivenciando nesse caminho. Mas eu quero te dizer, irmão, que este caminho é um caminho perigoso. Este caminho ele vai te oferecer, esse caminho espaçoso, esse caminho largo, onde muitas pessoas andam por ele. Este caminho vai te oferecer a prostituição, ele vai te oferecer a maconha, a droga, a prostituição, ele vai te oferecer, ele vai te causar violência, ele vai te causar, ainda volta a dizer, a separação da sua pessoa com a pessoa de Deus. E esse caminho vai te levar a um lugar terrível. O livro de Provérbios, o escritor escrevendo a Provérbio, ele diz que há caminho que o homem parece ser caminho bom, parece ser caminho agradável, caminho satisfatório, mas a Bíblia diz, meus queridos, que este caminho, o final dele é morte, e morte vai gerar, a morte, ela vem do pecado, e você vivenciou momentos pecaminosos, você não se converteu a Cristo Jesus, você veio morrer neste caminho espaçoso, caminho que te oferece tudo que aos teus olhos são bons, mas volta a dizer, o final dele é morte. E este caminho que gera morte, este caminho vai gerar inferno, lugar de sofrimento, lugar de dor, lugar onde já disse que o caminho, esse lugar de dor é eterno, ele não tem fim. Mas nesta manhã você é convidado a refletir na palavra de Deus e sair deste caminho. Você precisa agora andar pelo caminho estreito, isso é, pela porta estreita. Certa vez Jesus estava com os seus discípulos, orientando ali os discípulos, caminhando com os discípulos, ensinando ali os seus discípulos, e ali veio um jovem e disse, e aquele jovem se admirou bastante do trabalho, da obra que os discípulos faziam,
os discípulos ali estavam cumprindo o rito do Senhor Jesus, e aquele jovem ele ficou pasmo, ele se admirou, ele achou uma obra fantástica, ele achou bonito. No caso lá, quando Noé está construindo a arca, Deus ordena Noé para ele construir a arca, e na proporção em que Daniel estava construindo a arca, ele transmitiu uma mensagem que as pessoas deveriam se converter, porque a nação iria ser destruída, a nação iria ser exterminada com muitas águas, haveria um dilúvio. Então Noé pregava esta palavra, mas ele está construindo a arca. A arca significa, hoje representa a igreja do Senhor, e as pessoas achavam bonito, até achavam interessante as palavras de Noé, as pessoas achavam bonitas, se agradavam, né? Mas rejeitavam ao mesmo tempo, não aceitavam. E nós temos exemplo de algumas pessoas que passam na igreja e olha, essa igreja, eu amei essa igreja é linda, ela ama a igreja, ela acha a igreja bonita, mas ela não aceita a mensagem que a igreja prega, que é a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. As pessoas preferem estar achando a igreja bonita, gostando da mensagem, gostando dos hinos de louvor, mas não se rende a Deus. Aquele jovem, quando ele achou interessante, fantástico o trabalho de Jesus com os discípulos, ele se admirou e disse: mas Jesus, eu quero te seguir também. Aí Jesus disse: filho, vem, segue-me. Aí aquele jovem agora ele apresenta uma dificuldade. Ele disse: mas Senhor, meu pai morreu, permita que eu vá sepultar o meu pai, depois eu venho e sigo. Aí Jesus disse para aquele jovem: filho, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aí nós voltamos ainda para a porta estreita, o caminho estreito, é o caminho da salvação. Jesus disse: eis que estou à porta, se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esta ceia, este cear de Jesus, não é ceia não é feijão, farinha, pão, não é nada disso. Essa ceia de Jesus é intimidade espiritual, é momento de comunhão entre Deus e o pecador, entre o pecador e Deus. Então Jesus convida o homem para entrar por essa porta estreita. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Então, meus queridos, que o bendito Deus esteja, nosso Deus esteja assim, Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida neste momento, para que você possa entender o caminho espaçoso, o que ele te conduz, e você, oxalá que você possa entender o caminho estreito, a porta estreita que te levará para o céu. Que ele nos abençoe. Neste momento eu gostaria de estar orando por você. Amantíssimo e eterno Deus, Pai Celeste, muito obrigado, Deus amado, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, e Ele agora se prontifica, Ele se predispõe como caminho que conduz, caminho estreito que conduz o homem para o céu. Meu amado Deus, muito obrigado, Pai. O Senhor amado, o Senhor esteja aí abençoando, esteja abraçando a alma, cada alma que está interagindo conosco da internet, não sei aonde, eu não sei a dificuldade que essa pessoa está passando, não sei o caminho em que ela está enfrentando, Deus, por que caminho ela está andando, Senhor,
mas que ela possa reconhecer que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Meu Senhor, muito obrigado. Agora eu lhe peço, Deus, pelos adolescentes, pelo jovem, Deus, esse jovem, Senhor, que está planejando, Pai querido, neste dia, está vivenciando um momento de depressão, angústia, está aí, Senhor amado, quem sabe, planejando um suicídio, está repreendido no nome de Jesus, está repreendido no sangue de Cristo Jesus. Ó Pai querido, que este jovem, Senhor, esse adolescente, levante a cabeça, Senhor querido, e possa se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Tu és Deus. Pai amado, ser com aquele que está na UTI, aquele que está enfermo, ajuda, Senhor amado, abençoa, Senhor amado, aquela pessoa da terceira idade, que está rejeitado pela sociedade, está sendo rejeitado pelos familiares, Pai. A Tua palavra diz, mesmo que o meu pai me abandone, o Senhor me acolherá. Eu lhe peço, a Deus, neste dia, nesta manhã, que o Senhor esteja abraçando a cada alma, cada pessoa neste dia, no nome precioso de Jesus é que nós te oramos. Meu querido, eu agradeço a Deus e agradeço também a você que está interagindo conosco. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua ajuda, mas se você puder estar nos ajudando, inscrevendo-se neste canal, dê um link aí, Pastor Antônio José Pereira. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.